A Bíblia diz, no livro de Levítico, no capítulo 27, nos versículos de 1 a 34. O Senhor disse ainda a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Então, olha bem. O resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Então, resgate. Por que tá falando que é um resgate? Tu vai fazer um voto para serviço, para compromisso. Não é um sacrifício, até rimou. E isso é muito sério na Bíblia, muito sério. Então, quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas. Nós temos exemplos na Bíblia de votos de pessoas. Sabemos que Ana não podia ter filhos. E ela orou ao Senhor por um filho. E Deus lhe deu Samuel, que foi uma bênção, um homem de Deus. E Samuel, ainda criança, foi servir no santuário. A mãe fez o voto, vamos dizer assim, e quem cumpriu foi o filho. Então, é um compromisso com o serviço, não é sacrifício. E temos também o Sansão. É uma história muito parecida também. Eles não podiam ter filhos, ofereceram, né? Sansão. Ele era nazireu. João Batista também era nazireu. O que era o nazireu? Era esse voto que poderia ser feito pelos pais. E tem uma história na Bíblia que eu não quero falar, porque depois a gente vai estudar direitinho. Mas sim, é feito um voto. E é um voto assim, ó. A primeira pessoa que chegar, e aí era a filha dele. E aí tem gente que fala assim, ai, não vou falar. Não, tu vai esperar até chegar o capítulo. Porque assim, ó, aqui tá bem claro o que é um voto. Quando alguém fizer um voto especial ao Senhor. Então, isso é especial. E isso se refere a pessoas. E o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Então, isso que é importante para nós. Entendermos que é um voto especial ao Senhor, que isso tem a ver com serviço, compromisso, obrigação, ofício, ministério. Tá certo? 3. Se o objeto da avaliação for um homem da idade de 20 anos até a de 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas e a da mulher será de 120 gramas. Se a idade for de um mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata e a avaliação pela mulher será de 36 gramas de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a avaliação será de 180 gramas. Se mulher, 120 gramas. Mas se for pobre e não puder pagar o previsto, então se apresentará ao sacerdote para que este faça a avaliação. O sacerdote avaliará segundo o que permitem as posses de quem fez o voto. Então, esse era o preço do resgate, tá? Conforme a avaliação do sacerdote. Vamos para o 9. Se o que foi prometido for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo o que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar um animal bom por um ruim, ou um ruim por um bom.
Misericórdia, tem que falar isso. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Então, vou parar aqui, tá? Por quê? Porque se o animal for bom ou mal, então o que quer dizer? Tem animal que é bom, tem animal que é mal. Porque tinha animal que era puro, tinha animal que era impuro. Tinha animal que podia ser aceito, tinha animal que não era aceito. Então, se tu vai doar um animal, seja puro, ele é santo, ele é aceito. Se ele for impuro, ele vai ter que ser vendido, negociado, trocado, vai ter uma história ali para que de alguma forma ele possa ser recebido, aceito, certo? Agora vamos ver o 13. Porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a quinta parte ao que foi avaliado. A gente viu que começou lá com José essa história do 1/5, né? Da quinta parte. 14. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita e a casa ficará com a pessoa. Então o que acontece? De novo, a casa também podia ser boa ou má e também era passível de resgate, mas tinha que pagar a quinta parte do dinheiro à avaliação feita. O que eu vejo aqui? O que importa para nós? O que fica de lição para nós? Que tudo que tu oferece para Deus é de Deus. Tu tá dando para Deus. É consagrado, é santo. Lembra? O melhor azeite, a melhor farinha, o animal sem defeito, tudo é de Deus. E é para Deus. E volta para Deus. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Que Ele é soberano. Que Ele é o Altíssimo. Que Ele tem tudo e todos nas suas mãos. E que o coração do ofertante é mais importante muitas vezes do que a oferta. O maior exemplo que a gente tem são as 2 moedinhas da viúva pobre. E eu sempre falo de Abel, né? Porque é o primeiro exemplo que tem na Bíblia. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. 16. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, a avaliação será pelo valor integral. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes até o ano do jubileu, de modo que o preço será menor. Se aquele que dedicou o campo de algum modo quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. É aquilo que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. O cavalo passou encilhado, tu não montou, meu filho? Perdeu. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. O que a gente pode destacar aqui? Que tu vai dedicar, oferecer, dar, doar. Então isso é santo ao Senhor. Isso é consagrado. É esse caráter santo e santificado que o povo tem que ter em mente. É como cada um de nós
entender que tu não tá fazendo um favor para Deus. Tu tá aí agradecendo. Tu tá fazendo um voto. São ações de graças. É adoração, é culto. Então não pode ser feito de qualquer jeito. E Deus não vai aceitar se for de qualquer jeito. 22. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou, dedicar, dedicação, entrega. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu. E no mesmo dia pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda avaliação se fará segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas. Então aqui está falando de um campo comprado aí e de um campo herdado. Tem diferença, né? O que tu herdou da tua família e o que tu comprou. Só que assim, sabe o que me lembra aqui? Me lembra aquela situação de Atos, de Ananias e Safira, que eles tinham vendido um campo, vendido um terreno. E eles depositaram o valor errado, subtraído aos pés dos apóstolos. Eles não foram fiéis. Eles quiseram uma parte para si. E o que aconteceu com eles? No Novo Testamento, foram mortos. Cada um por sua vez. Primeiro o homem e depois a mulher. Primeiro Ananias e depois Safira. E aí que eu te digo, é Deus? É o mesmo Deus? Era para doar? Era do Senhor? Então, se é de Deus, se é santo, santificado, consagrado, não pode ficar na tua mão. Não pode ficar contigo. Tu tá roubando o Senhor, né? Isso que eu me lembrei. 26. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Então, o primogênito já é do Senhor. Como é que tu vai dar? Ai, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Tu vê o coração da pessoa conforme o presente que ela dá. E tem gente que nem presente dá, né? E no caso de Deus, nem oferta, nem o dízimo, nem o primogênito. Quer dizer, o primogênito já é do Senhor. Tu não pode dar o que Deus, que já é de Deus. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. É o coração da pessoa que tá, não é outra coisa diferente disso. Mas, se for de um animal impuro, poderá ser resgatado segundo a avaliação com acréscimo de uma quinta parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido segundo a avaliação. Já é do Senhor, né? Tudo é do Senhor. Mas o primogênito era especificamente do Senhor, principalmente porque o povo sabia que eles tinham sido salvos, libertos do Egito, sem ter morrido, sem ter perdido seus primogênitos, mas os egípcios perderam seus primogênitos, né? Essa foi a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E como o sangue estava sobre os umbrais das portas nas casas, o anjo da morte não feriu, não matou nenhum dos primogênitos de Israel. Então, o que quer dizer isso? Os primogênitos eram do Senhor. Salvos, protegidos, guardados. E aí vem essa questão da avaliação. Quem que vai avaliar? O sacerdote, né? Então é a mesma coisa hoje. Cada um de nós que ora, que louva, que adora, que oferta, que jejua, que canta, que lê a Bíblia, que faz qualquer coisa para Deus, quem é que sabe o que a gente está fazendo? Não é quem está vendo de fora. É quem sonda as mentes e os corações. É quem prescruta o nosso espírito, a nossa alma. É quem sabe a intenção, né? Por trás daquilo ali, ou por dentro daquilo ali. 28. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor
De tudo que tem, seja homem, animal ou campo da sua herança, se poderá vender. Acho que eu li errado, gente. Vamos de novo. Seja homem, animal ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar, toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem, animal ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado, terá de ser morto. Olha só, coisa consagrada é coisa santíssima. Consagração a Deus é uma coisa santíssima, é um nível hard, alto de consagração, de santidade, de entrega, de dedicação, tá? Então, tudo que for consagrado por completo, olha que forte isso, tudo que for consagrado por completo ao Senhor, vamos de novo. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado. Terá que ser morto. Aí tu pensa, o Senhor Jesus se entregou totalmente. Ele se esvaziou. Homem se tornou. Servo. Se humilhou. Obedeceu, foi obediente até a morte de cruz. Ele entregou a sua vida por nós. Tu tá entendendo? Ele se entregou por completo. Ele morreu. Está consumado. Ele cumpriu tudo, ele fez tudo. Ele renunciou. E Jesus diz para nós isso. Quem perder a sua vida vai ganhar a vida eterna. Quem quiser ganhar a sua vida aqui vai perder a vida eterna. A gente está andando em consagração, em santidade, em renúncia diariamente. Porque somos salvos. Porque este amor, esse sangue, este nome está sobre as nossas vidas. E Jesus deu o maior exemplo. Ele deu a sua vida em resgate por nós. Levítico 30. Também todos os dízimos da terra, olha só, da terra, tanto dos cereais, do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Aí eu vou te dizer, tu acha que isso aqui mudou? Os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. O dízimo, o que é o dízimo? É 10%, né? Tem gente que quer dizer que isso aqui não tá na Bíblia. Tu tá lendo, tu tá vendo que tá. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso a quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado, mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. Então, os dízimos são do Senhor. 34. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, são mandamentos. É ensino, é decreto, é juízo, é palavra de Deus. É consagração a Deus. Terminamos Levítico. Eu agradeço a companhia, a participação, a presença de vocês. O resumo de tudo em Levítico é
a santidade ao Senhor, a consagração. Um Deus santo que chama um povo a ser santo. Um Deus santo que exige santidade dos seus sacerdotes. Um Deus santo que tem um nome santo, que zela pelo seu nome. Um Deus que ensina o seu povo a ser separado das outras nações. Não sigam o mundo, não copiem o mundo, não sirvam outros deuses, falsos deuses, ídolos. Sede santos, porque eu, o Deus de vocês, é santo. Eu agradeço muito quem permaneceu junto comigo até o capítulo 27 de Levítico. Amanhã começaremos Números. Mais um livro do Pentateuco, mais um livro de Moisés.